enquanto todas vocês estão sendo avisadas, estamos aqui começando mais uma live para que você não seja mais enrolada no processo de divórcio. Então a gente vai falar hoje com a advogada Gisele Stigl. Ela é especialista nessa área e vai dizer para você como que você pode estar lidando com tudo isso para que você não seja mais enrolada. Então bora lá. Quem estiver aqui, bem, estúdio de beleza, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho vou convidar aqui a Gisele, deixando um recado que todos os dias a gente vai estar aqui, né, na verdade, segunda a sexta, às 12h12. E hoje a gente vai conversar com a Gisele. Então vamos lá, deixa eu até aproveitar e já chamar ela aqui. Gi, convida aí pra você entrar, deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Vamos lá. Enquanto o Instagram está avisando os grupos do WhatsApp, os grupos VIPs também. Então vamos lá, gente. Ops. Oi, 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 oi. Apareci. Como você está, minha advogada linda? Estou ótima, e você? Eu estou bem, estou bem. Vamos dar aqui boa tarde, né, para o pessoal que está aqui no horário do almoço conversando com a gente. É a Jana, estúdio de beleza, Marilion. Bem-vindo a todos aí que estão com a gente na live, né? E hoje a gente tem bastante conteúdo aí para dizer e desmistificar aí para o pessoal como que anda esse processo. Eu quero ver se eu consigo tirar aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tirar os depoimentos aqui por enquanto para conseguir conversar. Eu tenho certeza que a Gisele preparou aqui um conteúdo bem interessante pra gente. Então, bora lá, gente. Perguntem daqui a pouquinho as coisas. Tem uma caixinha de pergunta aqui do lado, com um pontinho de interrogação. Você pode colocar aí as suas perguntas, que a Gisele vai estar aqui para poder ajudar essa mulherada que está em processo de divórcio. Porque, de verdade, eu tenho algumas pacientes, né, para quem não me conhece, eu tenho aqui algumas pacientes que eu trabalho com processo de terapia específico em pós-término. Então, eu tenho vários pacientes que falam, tá, Bianca, eu tô casada, mas e agora, né? Como que eu faço com a divisão de bens? O que que eu vou resolver? O que que eu faço? Essa é a pergunta, Gisele. Ajuda a gente aí. O que que se faz num processo de divórcio? Tá, não tá dando certo, quero me separar. Qual é o primeiro passo? E essa é a dúvida que chega aqui também, né? Todo mundo veio. Como que eu faço? Tanto que a maior pergunta que eu recebo é: quero me separar. Por onde começo? E o que a gente traz aqui para o pessoal é assim: o primeiro ponto a ser analisado é a pessoa ter essa realmente certeza se quer ou não separar. Porque às vezes existem alguns pontos de descontentamento dentro do relacionamento, e aí a pessoa foca naquilo que não tá bom e acaba esquecendo as coisas que são positivas dentro da relação. Aqui no escritório a gente costuma fazer um processo terapêutico também, porque antes mesmo de dar esse caminho, dar esse passo a passo, é importante a pessoa saber se é aquilo realmente que ela quer. Às vezes muitas famílias hoje em dia estão acabando as famílias hoje em dia por falta de comunicação. Teve o fator pandemia que aumentou assim consideravelmente o número de divórcios, foi recorde. E esse número continua aumentando. Então veja que não foi apenas a pandemia, foi um fator que desencadeou todo esse processo entre as mulheres e os homens, né? Exatamente. A gente percebeu na pandemia um nível onde você é obrigado a conviver com a outra pessoa. Então não dá mais para você fugir. Na Foi pandemia um não dá para você ir descontentamento. trabalho. Foi um descontentamento bem grande que as pessoas tiveram e a dificuldade em se relacionar. De respeitar o espaço do outro, de ter de ser maleável, né? Então, acho que também aumentou isso, ficou mais visível essa questão da dificuldade em que todos temos em nos relacionar, em impor os nossos limites, em aceitar os limites dos outros. Foi bem complicado. Mas a pergunta que a gente também aqui recebe muito, muito, muito é isso. O que eu faço, né? Por onde eu começo? E aí, por vezes, parece que é uma resposta clichê, mas não é uma resposta clichê. O primeiro passo é realmente você procurar um profissional. Por quê? A partir desse encontro inicial é onde vai se abrir um mar de possibilidades. É onde a gente vai analisar o seu estado atual, verificar em especial qual foi o regime de bens que esse casal, né, optou em nortear o relacionamento deles,
se é um Uhum. casamento efetivo, se é apenas uma união estável, se tem filhos menores ou menores de idade, qual foi o acervo patrimonial construído ao longo desse relacionamento. Então veja que são vários pontos para ser analisado antes de você efetivamente vou me separar, pegar as coisas, botar numa mala e sair correndo, né? E isso também é uma pergunta, porque assim, eu tenho uma paciente que ela me perguntou, falou assim, Bianca, mas eu tenho medo de repente pegar meus filhos, botar debaixo do braço e sair de casa, porque eu também estou abandonando a minha casa. E aí, É, legalmente, ela tem algum respaldo sobre isso? essa cultura do abandono de lar é velha, é super antiga. Eu lembro que quando acho que a minha avó foi separada do meu avô, já estavam há anos, e aí fomos regulamentar o divórcio deles. Aí os meus tios falavam, mas ele abandonou o lar. E sempre vem essa história, né? Ele foi embora de Uhum. casa, ele não tem mais direito a nada, e etc, e etc. Antigamente, quando você discutia-se o divórcio, enquanto era possível discutir a respeito do divórcio, podia-se também discutir quem deu causa para aquele divórcio. Então, Uhum. buscava-se um culpado. Por quê? Se ficasse constatado que o divórcio ocorreu por culpa exclusiva de um dos cônjuges, de daquelas pessoas que estão se relacionando, alguns direitos poderiam ser perdidos, tal como o direito de alimentos, de pensionamento de alimentos. Então, em Uhum. algumas situações, os casais buscavam meios, buscavam justificativas em demonstrar que o divórcio não foi pura e simplesmente porque vimos que acabou o motivo de estarmos juntos e cada um veio para o seu canto. Tinha-se muitas vezes a intenção real de prejudicar o outro, de que ele fosse declarado culpado pelo divórcio, para não ter que pagar uma pensão alimentícia, por exemplo, para obrigar com que o outro tirasse o sobrenome dos documentos também, que era muito comum de acontecer quando casava a mulher, pegava o sobrenome do marido. Hoje já é possível, inclusive, o marido pegar o sobrenome da mulher. O direito de família ele vem se atualizando, não na velocidade em que é necessária. Tanto que boa parte da legislação que regulamenta essa questão dos direitos de divórcio, direito de sucessão, direitos de alimentos, direitos de guarda, são legislações específicas, são legislações à parte do Código Civil. Porque a época em que ele foi criado, e aí a gente não está falando de tanto tempo, em 2002, não podia se Uhum. prever tanta modernidade como se tem hoje. Né? Essas famílias multiparentais, famílias do mesmo sexo, enfim. E isso lá atrás, a importância de achar o culpado era somente por isso. E aí usava-se essa desculpa, né? Ele abandonou o lar, abandonou a família, então ele não teria direito a nada. Mas depois da Constituição de 98, proibiu-se essa culpar, né? Hoje você não pode mais culpar nenhum ou outro pelo divórcio. Interessante. E assim, o Tem divórcio não. uma questão que eu queria te perguntar, pegando esse gancho. E se a pessoa trair? Sou casada, a pessoa me traiu, comprovei que a pessoa me traiu. E aí, como que funciona nesse contexto? Isso pode te Tem nada a gerar ver. uma. Para questões do divórcio, não. Porque a pessoa, o divórcio não é um direito potestativo, por exemplo. Eu não posso. Eu sou casada com você, e eu falo, olha, Bianca, eu não quero mais. E aí você fala, não, mas eu quero. O que também acontece muito. As pessoas falam assim, não vou te dar o divórcio. É bem comum ouvir isso, tanto do homem quanto da Sim. mulher, né? Não vou te dar o divórcio. Isso não é um direito discutível, não é um direito negociado. O juiz, ele decreta o divórcio. Então, independente se você quer ou não, se você vai dar ou não o divórcio, ele é decretado de ofício pelo juiz. Então, essa Uhum. desculpa também que Super se tem, esperto, né? juiz. Eu não vou pedir o divórcio porque ele não vai me dar o divórcio. Ele não tem que dar o divórcio. Ele terá a chance de falar no processo, por exemplo, a gente, talvez a mulher querer manter o sobrenome do marido e aí ele vir falar assim, não, também já que não é mais para ser minha mulher, também tira meu nome daí. Mas é conferido esse direito, essa possibilidade dele se defender dentro de um processo, desde que nunca traga essa questão da culpa. Uma situação dessa que você trouxe de traição, por exemplo, dentro do processo de divórcio, eu não orientaria que o cliente solicitasse ao profissional que fizesse uma demanda específica para isso. Por quê? O processo de divórcio ele tem uma finalidade, decretar o divórcio do casal. Ponto. Quando eu vou discutir algo além disso, se eu faço dentro de um processo de divórcio que é um procedimento simples,
Eu transformo isso em um processo de anos e aonde o objetivo final nunca vai ser alcançado, que é o divórcio. Então, nada Uhum. impede que, por exemplo, numa situação dessa de traição, hoje já tem vários julgamentos, várias decisões do STJ. Só para vocês entenderem, nós temos o Tribunal de Justiça nos municípios, nos estados, temos o Tribunal de Justiça que é a nível estadual e temos o STJ que fica lá no Brasília, junto com o STF. Existem várias decisões do STJ manifestando de forma favorável as situações de casais onde teve traição, onde foi comprovada essa traição. Um aumento também significativo que teve, eu notei pelos julgamentos, de casais que acabam passando doenças sexualmente transmissíveis para os outros dentro do Legal, isso é bem relacionamento. E interessante. isso é muito sério também. Isso é uma situação bem séria. Então, situações em que pessoas foram infectadas com algum vírus, ou houve efetivamente só a questão da traição, buscaram E o tem Poder como Judiciário. provar, Gê? Geralmente a mulher tem como provar, né? Porque ela vai. Pede-se que faça exames rotineiramente, né? De 6 em 6 meses, uma vez por ano. Então, Sim, mas eu digo assim, tem como, por exemplo, eu fui a parceira infectada e eu intimar o meu parceiro e falar assim, olha, foi ele que pegou porque eu sei que durante o período do é possível casamento. porque se você fizer um exame, se ele fizer um exame de sangue, vai constatar também a doença dele. Se você tem um exame anterior que te mostraria que você não tinha nenhum tipo de infecção, você vai ter elementos ali para demonstrar. Por isso que, além de tudo, a importância também de se ter esses exames rotineiros, né? Exames Uhum. ginecológicos. Muito bom, interessante isso aí também, ó. Mulherada fica esperta, hein? Tem várias coisas aí que dá para vocês pegarem. São E, várias Gi, eu dicas do vejo dia a dia que a gente tem e que a gente tenta levar para as pessoas, através hoje do Uhum. Instagram, através de vídeos no YouTube, mas são coisas muito específicas. E daí a gente volta a dizer o porquê da importância de se ter a consultoria de um advogado, especialista na área, não um advogado que seja generalista também. Como eu falei, o direito de família, ele não é um direito que tem as leis regulamentadas em um código só. São leis extremamente Uhum. esparsas, são leis espaçadas, são leis de tempos completamente diferentes. Existe a revogação muito rápida das leis e a entrada de outras também de forma muito rápida. Então, o advogado que ele é generalista ou que ele não atua especificamente na área de direito de família, pode prejudicar o direito do cliente dele. Porque numa dessas teve uma atualização de lei, alguma coisa que ele não viu, onde foi incluído um direito novo, por exemplo, o caso do FGTS. Antigamente não se incluía o FGTS na partilha dos bens, hoje já se inclui. E não Ah, é isso aí é isso interessante. é interessante, isso não é algo que está na lei, é algo que foi decidido pelo tribunal. Então, apenas as pessoas que têm contato com o direito de família sabem da possibilidade desse direito. Muito bom. Então, ó, meninas, fiquem, anotem aí tudo certinho. E quem quiser também saber, ou tiver em processo de divórcio, estiver achando que está sendo enrolada, já pega com o Instagram da Gisele para poder conversar com ela e já tirar suas dúvidas. E, e em Eu, casos de ela não trabalhar, ela não teve uma renda, ela se dedicou para a família, e aí de repente a pessoa veio, tal, pediu o divórcio. Eu pedi para você me falar em dois pontos, né? O ponto dela ter parado realmente para poder se dedicar à família e o ponto do cara pedir o divórcio e ela não ter uma renda. Tipo, eu trabalhava, mas agora, então agora eu estou desempregado, sei lá, pandemia, os últimos 2, 3 anos, é ele que está me sustentando. Porque existem muitas das minhas pacientes que falam assim, Bianca, eu não tenho condições financeiras sim, para me separar. Então, como que a é lei muito pode triste respaldar essas isso. pessoas? Isso é muito triste, ô Bianca. E eu pego assim muitos casos aqui no escritório. Acho que grande maioria quando é as mulheres que me procuram, tem muito homem também, apesar de acharem que não, mas tem muito homem que procura a consultoria e os homens fazem de uma forma diferente. Eles meio que fazem o beabá correto, sabe? Fazem a consultoria certinha, trazem a documentação, a gente analisa, já montamos até um projeto, um pré-projeto de partilha para eles. O homem ele tende a Uhum, ser mais decidido, até mesmo pela segurança financeira maior do que a mulher. Isso é um ponto uhum, que tem que ser destacado. A questão financeira hoje, dos casos em que eu atuo, eu vejo que é o grande determinante para dificultar o divórcio.
A pessoa vive numa relação que ela não está mais bem, que ela não está mais feliz, porém tem essa necessidade, essa dependência financeira mesmo do companheiro e não tem para onde ir, né? Nesses casos, a lei sim protege o hipossuficiente. O que é o hipossuficiente? É aquele que, por algum motivo específico, não dispõe de condições financeiras suficiente para custear as suas necessidades básicas. É aqui a gente fala de necessidades básicas, tá? O que seriam esses fatores? Pode ser uma doença, pode ser uma questão de idade, porque aí a gente volta em casos de pessoas que estão casadas há muitos anos e antigamente, culturalmente, fazia-se a mulher quando engravidava, parava de trabalhar e ficava única e exclusivamente com os filhos. Então estão aí afastadas há 15, 20 anos do mercado de trabalho, já atingiram uma idade aonde o mercado não abarca ou não abarcaria na mesma velocidade do que se comparado com uma pessoa de 30, 35 anos de idade. Esses casos, é sim possível o pedido e a fixação de uma pensão alimentícia por um período aonde essa pessoa também vai buscar meios de se autopromover, né, de promover o próprio sustento. Não dependa única e exclusivamente daquele companheiro, tá? Então, casos em que promove-se o divórcio, verifica-se que aquela pessoa não dispõe de uma condição financeira para se manter, no próprio pedido de divórcio, já solicita-se uma pensão alimentícia para ela, tá? Geralmente os juízes fixam aí um valor de um salário mínimo, que é o mínimo nacional em que se entende como razoável para a manutenção das pessoas. Entendemos, entendemos. Então, ó, fica aí, minhas lindas, a dica. E caso tá, eu tô com essa questão aí do relacionamento que não tá dando certo, já percebi que eu tô sem condições financeiras, e aí entra aquela outra questão que é a questão dos filhos. Como que entra também Antes todo só esse de a gente contexto? entrar nessa questão dos filhos, uma coisa assim que eu trago, que eu acho bem relevante as mulheres terem uma rede de apoio nesse começo. Porque é bem delicado o processo de divórcio. Você trata muito disso, você sabe os efeitos físicos e psíquicos que isso causa às pessoas, né? Então não é algo não é uma brincadeira, também não é algo que é frescura se sentir mal por aquilo. É uma vida de expectativa, uma vida de vivida a dois que em algum momento ali se perdeu. Então, é um processo doloroso. E nesse momento, ter uma rede de apoio vale muito a pena. Muitas vezes, principalmente essas mulheres que dependem financeiramente do marido, e às vezes esse término de relacionamento não é de uma forma amigável, é de uma forma conflituosa, o que acontece geralmente, o companheiro tende a virar as costas para ela. E Na maioria das vezes. a maioria das vezes eles tendem a virar as costas para ela. Teve um caso aqui no escritório que foi o único desde que eu tô advogando nessa área, que eu assim achei maravilhosa a atitude do rapaz. Eles tinham uma união estável, finalizaram a união estável, ele continuou ajudando a antiga companheira a manter pelo menos essas necessidades básicas dela, até que ela se recolocasse no mercado de trabalho. Então houve assim uma cooperação, né, de ambos, o que infelizmente não é comum. Então essas mulheres busquem essa rede de apoio. Por quê? Eu tive um outro caso aqui que eu uso ele como emblemático. A força e a determinação que aquela cliente teve em pedir o divórcio. Ela estava com uma doença bem delicada, uma doença já terminal. Ela viveu mais de 30 anos com esse rapaz e quando descobriu-se essa doença, era tão grave que ela foi diagnosticada com 2 anos de vida apenas, após o diagnóstico. E ela superou essas expectativas, ela viveu além desses 2 anos, e desde que descoberta a doença até a data do falecimento dela, ela veio a óbito ano passado. Desde o descobrimento dessa doença até a data do seu óbito, a vida dela foi bem difícil, porque o marido até então achou que ela ia morrer, então não precisaria fazer o divórcio. Aí a mulher passa do prazo que os médicos dizem que ela vai sobreviver, que ela vai morrer. Aí o cara começou a entrar em parafuso, começou a fazer alienação parental com a filha, tirou a filha de casa, teve pandemia, foi assim, bem complicado. E quando ela me procurou para iniciar o divórcio, ela não tinha condições alguma financeira de promover o sustento dela.
O que ela fez? Um curso de marketing, começou a fazer um free numa agência, mas o que rendia R$ 800 para ela por mês. Ela tinha uma condição de vida muito boa. E aí, nesse processo, então, nós unimos essa renda que ela tinha, mais uma pensão fixada pelo juiz, e ela disse que os 2 últimos anos da vida foram os melhores da vida dela. Porque ela não viveu mais naquele ambiente negativo, naquele ambiente tóxico. Ela teve a humildade de se apoiar numa rede, então buscou ajuda perante os familiares. Olha, a situação se tornou insustentável. Vou precisar ficar aqui, não é por muito tempo, mas preciso desse apoio nesse momento. E ela disse que foi assim a atitude de maior coragem que ela teve e que mais lhe rendeu força para caminhar esses 2 últimos anos de vida dela. Então, Que aí é volta uma aquela decisão. questão das pessoas elas investirem nessa rede de apoio e investir também no Sim, profissional, porque se ela não fosse sim, até você para poder ela teria, procurar, entender, ela não teria resolvido a situação. Então, ela assim, teria permanecido ali. muitas vezes as pessoas elas estão tão focadas no problema, na dor, em todo aquele contexto, que elas não conseguem achar uma solução no meio do processo. E existe sempre uma solução. Gente, o problema é que às vezes você está olhando para a porta que acabou de fechar e esquece que do lado tem uma janela. E aí O você precisa, às vezes, de um que, profissional para poder te ajudar. sabe uma coisa que eu sinto assim bastante dos clientes? Esse receio do advogado de colocam sim o advogado em um altar, que o advogado é muito caro, que o advogado eu vou falar com ele, eu não vou entender nada do que ele fala. Hoje vem mudando muito esse conceito, né? Os profissionais do direito Uhum. entenderam essa necessidade de que a consultoria é para o cliente, ele tem que entender o passo a passo. E isso a gente busca muito aqui no escritório, trazer todos os pontos de forma clara, de forma que a pessoa tenha segurança da decisão que ela vai tomar. Porque acho que o principal é esse. Você Sim, ter é segurança entender também o que está dessa decisão. acontecendo, né? E quais são os Não próximos é passos? falar O um... que vai enfrentar dali para frente? Porque tem Uhum. alguns divórcios que são bem difíceis. O outro tem essa questão dos filhos. Agora a gente entra para essa questão dos filhos menores. Quando os filhos já são maiores, eles tendem a ficar bem neutros nessa situação, tá? Eu percebi que muitos casais se separam quando os filhos já são maiores, e é até engraçado de falar isso, quando passaram-se anos e anos vivendo em prol daquela família, mas não em prol do casal. E aí os filhos cresceram, não dependem mais dos pais, não precisam mais dos pais, e aí eles acordam e falam, por que a gente está junto, né? Perde-se a Fazendo o quê? finalidade fazendo o que juntos. E aí esses casos, os divórcios são bem tranquilos, geralmente faz no extrajudicial, que é um procedimento super rápido. E aí, quando tem filhos menores, o que acontece muita separação quando tem filho menor, aí vem um problema a mais. Porque a mãe Eita. se sente insegura em sair de casa, É isso que a gente ia principalmente começar. eu acho que a questão familiar, a questão para a mãe que pesa muito, é aquela decisão de será que eu vou ter condições de sustentar minha filha? Será que eu vou ter condições de promover um lar digno para ela? Eu pego Então, muitas pacientes que elas têm medo de separar e deixar o filho longe do pai, porque às vezes o filho é muito apegado. Então ela se mantém naquela relação, ela fica sofrendo, ela fica se machucando, exatamente por causa do filho, por causa da criança. para essas situações, a gente vai até fugir um pouquinho aqui do assunto principal, mas está bem relacionado. Nesses casos, Bianca, essas pessoas, essas mulheres que têm esse receio, o que é muito legal Uhum. fazer? E aí, gente, vem a questão da maturidade da pessoa. Vem a questão da maturidade, pelo seguinte, os pais se separaram, o marido e a mulher se separaram, porém não existe ex-pai e ex-mãe. E aonde a Exato. gente tem que colocar de lado todo e qualquer ressentimento pessoal que se tenha com aquela pessoa em prol do melhor desenvolvimento do filho. Por quê? Casos assim, hoje no direito de família, existe a guarda compartilhada. O que é a dita dessa guarda compartilhada? E que assim, eu participei até de uma palestra semana passada muito interessante falando sobre a evolução da guarda compartilhada aqui no Brasil. E que ela continua a mesma coisa que era antes. Continua-se a cultura de que a responsabilidade toda da criação do filho é única e exclusivamente da mãe, que o pai visita o filho de 15 em 15 dias, Uhum.
e que tá tudo certo e é assim que a vida segue. E o que foi bem interessante? O que é interessante trazer? O que é a guarda compartilhada? É a possibilidade de uma divisão mais igualitária possível para que a criança tenha de convivência com a mãe e com o pai. Mas é uma convivência real. Não é aquela convivência de você pegar o filho, ainda que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, levar ele para jantar na sua casa, buscar na escola, levar para o cinema, alguma coisa do tipo, entregar alguma coisa na cara da criança e não ter uma interação efetiva. Porque essa modalidade da guarda compartilhada é justamente para quê? Para que você crie laços emocionais com seu filho, que não mora com você, que não está com você todos os dias. Então, o que se trouxe com o Instituto da Guarda Compartilhada é proporciono para aquele pai ou para aquela mãe que não mora com a criança a possibilidade dela desenvolver esses laços afetivos, estando o mais próximo possível dele. Não é aquela coisa de mora 15 dias com um, mora 15 dias com o outro. Isso não funcionou aqui no Brasil. Aí tem algumas questões também psicológicas que viram que isso não é bom para a criança. A criança não se sente pertencente a nenhum lugar. Então, sugeriram a questão da guarda compartilhada, que hoje é, inclusive, a padrão, vamos assim dizer, né? A guarda padrão é a compartilhada. Mas ela não é exercida de uma forma certa, de uma forma correta. Então, por exemplo, essas mulheres que têm eu quero me separar, mas tenho o meu filho que é muito apegado ao pai, eu não sei como que ele vai lidar com isso e etc. Guarda compartilhada. E aí, nesse caso, é você curar dentro de você. Mas e se o cara não quiser ou se a mulher não quiser? Como que pode fazer se um dos dois não quiserem essa guarda compartilhada? A guarda fica como guarda unilateral. Aí só um efetivamente dispõe dessa obrigação de custeio afetivo, né? De assistência afetiva para a criança, porque ainda assim, independente da modalidade de guarda, o dever de alimentos ao menor é obrigatório, então não vai afastar essa obrigação. Se ele não quer, o que pode acontecer lá na frente? Indenização de danos morais do filho para com o pai por abandono afetivo. Olha que delícia, Vem acontecendo muito isso, inclusive alguns pais, analisando esse novo mercado, esse novo movimento, a forma como as coisas vêm acontecendo, vem buscando estar mais próximos dos filhos para não sofrerem lá na frente processos de abandono afetivo psicológico. Olha o nível que a gente teve que chegar, o nível de ou meu pai me ama, ou minha mãe me ama, ou senão eu vou processá-lo quando eu crescer. É isso mesmo. Mas eu peguei já alguns casos, assim, a maioria das minhas pacientes, quando elas vêm num processo de divórcio e elas têm filho, elas ficam muito doloridas porque elas falam assim, ele simplesmente ele se separou de mim e ele não se separa, parece que ele se separou do filho também. Existe alguma coisa que legalmente pode ser feito para esse abandono que ele está fazendo, ainda tipo num presente, não lá na frente, se o filho quiser processar? É importante que tenha-se provas do que acontece no dia a dia, né? Então, o que também é extremamente importante, toda vez que você separar de corpos, faça o divórcio, regulamente essas questões na justiça. Por quê? Quando você me separei hoje, fiz o meu divórcio, decretei o meu divórcio. Por que é importante você fazer o divórcio no momento em que você divorcia? Para não correr confusão patrimonial. Porque aí lá na frente tem uma data de separação de fato, que a gente chama no direito. E aí separei de fato aqui. Aí passou 2 meses dessa data, eu comprei um carro. Se eu não tenho comprovado que a minha separação de fato ocorreu aqui, o meu ex-marido, meu ex-companheiro, pode querer 50% daquele veículo que eu comprei não estando com ele. Mas ele pode querer tumultuar o processo e pegar metade daquele patrimônio que você construiu. Então, a importância de se fazer o divórcio no momento em que ele efetivamente acontece é essa, para evitar essa confusão patrimonial. O segundo ponto é relacionado aos direitos dos filhos, aos direitos de pensão alimentícia, direito de guarda e visitação. Quando a gente fala direito de guarda, não é direito do pai de estar com o filho, é o direito do filho estar na presença do pai. Não é um direito que é do pai ou da mãe. É o direito da criança que é reservado. Tanto que nesses processos o Ministério Público faz uma atuação direta. Porque o Ministério Público está ali para fiscalizar os direitos dessa criança.
Gente, Então, se vocês tiverem pergunta, coloca numa caixinha aqui, viu? pode ir colocando aí que a gente vai respondendo. Então, essa situação, por exemplo, fática, né, do dia a dia. Fiz o meu divórcio, fiz a minha separação, regulamentei a minha guarda, regulamentei a visitação. E aí, suponhamos que ficou aquela visitação quinzenal, e sempre nos finais de semana em que é do pai ou da mãe de pegar a criança, ele não aparece, ele dá uma desculpa, e corriqueiramente isso acontece. É importante que a mãe ou aquele que detém a guarda da criança registre esses fatos, né? Olha, fulano, fiquei te esperando até tal hora para te entregar a criança, você não veio e tal. Vai guardando essas provas. WhatsApp, e-mail, SMS, enfim, da forma que melhor puder ali ser feita. Porque isso aí na frente vai fazer diferença. tem um desdobramento, porque eu acho um absurdo você ter que chegar a esse nível. Mas em reiteradas de descumprimentos desses acordos que foram homologados pelo juiz, aquele que está na posse, na guarda da criança, pode entrar com uma ação determinando que o juiz determina que o outro pegue a criança naquele dia. Então se torna-se uma coisa obrigatória mesmo. Tem muitas vezes que não fazem. Essa questão que eu ia te perguntar. Como que funciona, por exemplo, quando a pessoa não vai? Porque assim, Então, muitas das minhas pacientes, elas ficam com medo até mesmo de falar para a criança, tipo, ó, seu pai vai vir te buscar esse final de semana, porque aí o pai não vai, e aí como gera aquela expectativa na criança. Judicialmente, o que eu oriento as minhas clientes a fazer? Não diga. Se o pai for, fala, olha, papai veio buscar e tal. Caso contrário, não falar para não gerar ansiedade na criança. Porque às vezes a pessoa não vai mesmo. Às vezes teve efetivamente um problema e não conseguiu ir. Isso às vezes gera uma ansiedade, uma expectativa na criança que não vai ser cumprida, né? Não vai ser alcançada. Aí esses casos, judicialmente, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três. Com esse documento que regulamentou os dias e os horários das visitas, essa pessoa que está na guarda da criança vai até o juiz de novo e fala assim, olha, não está sendo cumprido isso daqui. O que o juiz pode fazer? Determinar que a visita ocorra sob pena de multa. E aí vai doer o bolsinho da pessoa. O que as mães que me procuraram falaram? Eu não vou obrigar ele a ser pai. Se ele não quer ser pai por boa vontade, ótimo, tá tudo bem. E aí elas vão por um outro caminho. Constituem mais provas desse abandono afetivo, desse abandono material da criança, porque alguns nem a pensão alimentícia pagam, tá? E aí lá na frente elas pedem a ação de destituição do poder familiar, que é assim a penalidade mais grave que tem no direito civil, é onde eu tiro todo e qualquer direito que aquele pai tenha sobre a vida daquela criança. Então E mais ou menos nisso que você estava falando, eu vou pegar aqui uma pergunta porque foi uma dúvida de uma das minhas pacientes. Ela falou assim, Bianca, eu não quero mais que ele faz mal para o meu filho estar com ele. Porque às vezes o pai pegava, levava para casa e deixava com a avó, deixava sozinho em casa, não dava comida, não ia para farra e deixava a criança lá. Então, nesse quesito, tipo, nessa situação, ela pode negar, né, juntando provas, ela pode negar ao pai o direito de tirar a criança e passar um final de semana vendo que não faz bem para a criança, que a criança às vezes voltava mais irritada, cansada, triste, vivendo essa situação? Aí nessa situação é importante verificar se existe a regulamentação judicial, se sim, quais são os dias, quais foram as formas que eles acordaram inicialmente. Se houver uma regulamentação judicial, assim, a gente pode entrar com uma ação pedindo a alteração dessas visitas, que sejam visitas assistidas, que sejam visitas monitoradas por períodos mais curtos, até que se a coisa continuar da forma que está, tira-se efetivamente esse direito de visita. Mas é possível. E aí dentro de um processo desse, vocês terem uma ideia da dimensão e o quão responsável que é, né? Faz diversos estudos multissociais, estudos com psicólogo, com assistente social. Então é algo assim bem detalhado que se faz, porque é aquilo que eu falei, é um direito da criança. A criança é pequena, ela não tem como determinar ainda o que ela quer e o que não quer. Exatamente. Uma outra ameaça que as minhas pacientes elas recebem bastante no caso, o ex-marido, é quando eles se separam, o cara sai de casa, só que ele ainda continua achando que a casa é dele.
Então, algumas delas, elas optam por não deixar eles entrar, né? Então, é mais ou menos assim, olha, você separou, saiu daqui para fora. Então, você pega a criança aqui no portão, devolve aqui no portão. E eles acham isso um absurdo. E aí começa toda aquela tortura psicológica e emocional. Uma paciente uma mulher que está nessa situação, ou até mesmo um homem, mas isso normalmente acontece mais com mulher, Mas, que está nessa situação, qual que é a ação que ela pode fazer? Ela fala assim, eu não tenho como cortar o vínculo dele, né? Porque, querendo ou não, ele tem que vir até aqui para pegar a criança, né? Em algum momento tem que fazer essa troca de criança, sim, se eu não consigo terceirizar. E como que eu posso evitar, né? Fazer para ter o mínimo de contato possível. Algumas das minhas pacientes, elas até bloqueiam eles no WhatsApp, nas redes sociais, em tudo, e coloca horário, né? Tipo, olha, você sim. pode falar com a criança, tipo, segunda-feira das 8 até as 10, eu vou deixar meu WhatsApp desbloqueado, e você pode falar com o nosso filho através do meu aparelho. Tudo bem fazer isso, colocar esses limites, ou existe alguma regra, alguma coisa que o pai ou a mãe tem que ter acesso livre a qualquer hora e a qualquer momento à criança? O interessante, e aí tudo a gente volta, né? Isso foi regulamentado judicial? Qual é o tipo de guarda que essa criança tem? Qual foi o tipo de guarda Uhum. regulamentada? Porque tudo isso a gente fixa-se dentro de um termo judicial, para justamente evitar esse tipo de problema, evitar esse tipo de transtorno. A questão da separação, a partir do momento em que houve a separação desse casal, o outro não tem direito a ingressar na casa de quem separou. Então, é do Uhum. portão para fora, é do portão para fora, a não ser que haja uma expressa autorização. Fala, não, entra aqui. Caso contrário, não existe mais essa possibilidade, né? Bloqueia-se esse acesso realmente. A questão do bloqueio de WhatsApp é bastante tumultuada, é bastante conflitante. Por quê? Alguns pais, e aí a gente volta a dizer, né, não generalizando, mas isso acontece mais com as mulheres. Alguns pais utilizam esses bloqueios de WhatsApp lá na frente para colocar como uma possível alienação parental, porque teoricamente estaria impedindo ele de ter acesso à criança, e aí, a depender da idade dessa criança, o único meio de comunicação realmente é a mãe, ela é a ponte entre os dois. Então, saber como que foi na escola, que tudo isso, por exemplo, é algo que a gente não deveria nem pedir, né? Tinha que ser uma coisa espontânea, porque se o pai morasse com aquela criança, presumo que quando chegasse no período da noite, ele perguntaria para o filho como que foi sua aula, foi tudo bem? E a ideia da guarda compartilhada é justamente preservar esse tipo de relação, é preservar essa afinidade entre esses dois. E aí alguns pais podem utilizar isso como uma possível aí alienação parental, porque está impedindo o acesso de informação desta criança para o pai. Nossa, Então, tem muita coisa ainda aí, né, Gi, para poder tem, resolver. E a gente percebe que a base de tudo é mesmo o emocional dessas pessoas, é a maturidade para total. poder lidar com todo o processo. É Nem entender de verdade, necessitaria, né? se a gente for falar bem da verdade, nem necessitaria ter todas essas regulamentações judiciais. É uma coisa assim que eles por si só poderiam sentar de forma madura e se vissem efetivamente o bem-estar do filho, entrariam em acordos iguais a esse. Mas o que se vê Uhum. hoje é uma delegação 100%, e isso é uma questão até social ainda, essa delegação 100% da responsabilidade da criação do filho para a mãe. Quando ocorre a separação, ainda mais, é dizer assim, esses dias eu fiz uma audiência que foi super engraçada, que o juiz falou pro rapaz, o senhor quer guarda compartilhada? Eu quero a guarda compartilhada, porque é um direito meu de ter guarda compartilhada. E o juiz falou, mas o senhor sabe o que é a guarda compartilhada? Eu sei que eu posso ver meu filho de 15 em 15 dias, e assim, é um conceito que destrói totalmente. Ele falou, não, senhor, guarda é uma coisa, visitação é outra. O senhor quer ter guarda compartilhada? Então eu vou te falar o que o senhor vai precisar fazer. E aí começou a desenhar com o pai. Então tá bom, então uma vez por semana o senhor vai buscar o seu filho na escola e vai entregar para a mãe até 9h30 da noite. Nos finais de semana quinzenais que o senhor vai estar com o seu filho, o senhor é obrigado a revisar. O senhor vai ter que revisar as lições de casa que ele fez, saber como está o desenvolvimento escolar dele. Durante a semana, o senhor vai ficar responsável também por ligar pelo menos para a mãe, para saber como que ela tá, como que o filho tá, se eles estão precisando de alguma coisa. Em especial o filho, né? Eles, no sentido, o filho está precisando de alguma coisa.
Aí, olha, você sabe o que acho que não vai dar para ter essa guarda compartilhada? Porque eu trabalho de tal hora a tal hora. E aí a mãe se revoltou e falou assim, tá bom, e eu também tenho que trabalhar de tal hora e tal hora. E aí, como é que a gente faz? Porque é o que acontece. A desculpa é, tenho que Uhum. trabalhar. E a mulher não tem que trabalhar? Aí vem e oferecem uma pensão assim, de R$ 400, menos que um salário, menor do que metade do salário mínimo. E, e ainda quer que assim, a Entendeu? É coisa assim. é completamente Resolva-se tudo. desproporcional. Assim, a realidade é muito triste, porque é isso que a gente está falando. Não precisaria sequer ter intervenção do judiciário para isso. Se houvesse um bom senso, se houvesse a cura emocional dessas feridas que se tem, porque hoje o processo judicial de família, na área de direito de família, é palco para terapia. O que se mais vê nesses processos é terapia, eles fazem terapia durante o processo. E assim, não é ali que vai curar essas dores, gente. Então, utilizam-se muitas crianças como moeda de troca hoje. Essas E emoções a mal gente pode curadas fazer dos até pais. uma live falando sobre isso, hein, Di? Falando sobre o processo das crianças, como que ficam, quais são os direitos das crianças Sim. em processo de divórcio. É um super Olha, para tema você aí também ver, para a gente poder falar isso. tem muitas mães que ainda têm vergonha de pedir a pensão alimentícia, em alguns casos, porque falar, ah, mas o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim? Mas a pensão alimentícia é um direito da criança, não é um direito nem da Uhum. mãe, é um direito da criança. E aí Não, fica então assim com esse vamos aprofundar isso receio. aí. Você viu que tem muita coisa para falar, tem muita coisa. E aí, o pessoal também vai. Eu vou habilitar aqui os comentários, vamos ver o que ativer os comentários, vamos ver aí o que o pessoal quer perguntar para você. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Mas assim, o que é importante a gente compreender, né, Gi? Eu acho que tudo que você falou volta para a parte da pessoa ter maturidade para tudo isso. E Sim, saber separar, né? Que o ser mãe é diferente de ser esposa. Eu sei que naquele momento tá tudo bagunçado, tá tudo muito confuso, mas é importante separar todo esse processo. E tem muitas mulheres, né? Eu falo na voz das mulheres porque é o público que me traz essas dores, que elas ficam completamente perdidas. E como a mulher ela é mais emocional, E então ela se muitas torna a vezes. parte mais vulnerável também, viu? A mulher, ela sempre é a parte mais vulnerável nessa hora do divórcio, que sempre é. Não, eu percebo muitos homens que eles se separam de casas, mas para não ter que pagar a pensão, para não ter que sustentar ela, para não ter que dividir os bens, ele só separa de casa. Ele continua casado Sim, no nome, no papel, aí de vez em quando ele vai lá, fica, faz uma média com ela, deixa ela ali em banho-maria, stand-by, né? E ele vai vivendo a vida. E toda vez que ela exatamente. pede o divórcio, faz alguma coisa, ele entra com uma manipulação emocional, né, aonde ela fica completamente confusa e aí ela entra nesse processo de codependência, entre tantos Sim. outros processos E a, aí e que a, é bem ma- desafiador de e a discussão. maioria, e a maioria dessa violência psicológica, inclusive violência psicológica, isso é uma forma de violência psicológica, e entra na Lei Maria da Penha, viu, mulheres? Não é apenas a agressão física que confere esse crime contra a mulher, né? A violência psicológica também. A ameaça de que, olha, se você separar, você não vai ter nada. Uma coisa muito comum que as mulheres falam assim: ah, doutora, o meu marido disse que se eu separar eu não vou ter direito a nada, que ele não tem nada no nome, ou tudo que nós construímos está no nome dele. E assim, é tudo Como que conversa. funciona esse quesito? Quando eles colocam tudo no nome de terceiros ou coloca tudo no nome dele, e aí vem a questão do divórcio, como que ela fica em relação a tudo isso? Quando se a pessoa, o regime de bens escolhido é o regime da comunhão parcial de bens, tudo que eles construíram, tudo que eles compraram, inclusive as dívidas, não são só os direitos, são os deveres também, tá? Então, tudo que eles tiveram ali ao longo desses anos, a título de aquisição de bens e de constituição de dívida, é dividido meio a meio. Ponto. Independente se está no nome dela, Esse é o independente se está regime no nome dele. parcial. Comunhão parcial de bens, que é o regime comumente adotado. É o regime que, se o casal não escolhe um outro, é o que vai ficar determinado. A gente chama ele E de qual é o o outro regime legal. regime que tem?
Os outros regimes são da comunhão universal de bens, que é aquele onde tudo é de todo mundo, então independente do período em que se aquisitiu aquele bem, do período em que se comprou aquele bem, você vai ter direito aos bens que eram antes do casamento. E tem o da separação total de bens, que é o que é meu, o seu é seu. Esses regimes em específico, eles necessitam de uma prévia para ter validade, que é o pacto antinupcial. Se não tem o pacto antinupcial, eles não têm validade. Não tendo validade, afasta-se esse regime e vale-se da comunhão parcial de bens. Então, a rigor, o comunhão parcial de bens é o que vai para tudo, para todo mundo, tá? Se tá no nome dela, se tá no nome dele, não importa. Constituiu no período do casamento? Sim. Então, é dos dois. As exceções que teriam algum bem que foi comprado com dinheiro da venda de um bem de quando ele era solteiro. Então, por exemplo, eu tinha uma casa de quando eu era solteira. Aquela casa custava 400 mil reais. Depois de casada, eu vendi essa casa para comprar uma outra casa no mesmo valor de 400 mil reais. A rigor, esta mesma casa, o meu companheiro, o meu marido, não teria direito a ela. Porém, ele tem direito aos frutos. Então, as benfeitorias que eventualmente ele fez nessa casa. Se essa casa, por exemplo, está de aluguel e a gente recebe esse aluguel e deixa guardado, ele tem metade desses bens, desses frutos que decorreu desse imóvel que eu comprei com dinheiro exclusivo meu. Mas veja que não exclui totalmente o direito dele, a não ser que esse valor, você comprou aquela casa e ela não deu direito nenhum para você. Ficou elas por elas. Bom. Gente, tem muita coisa para vocês entenderem, conhecerem. Então, assim, vamos marcar depois uma outra live. Vocês peçam aí os temas que vocês quiserem. E aí a gente vai aprofundando um pouco mais. Mas, Gi, algo mais que você quer trazer aqui pra gente? Algum tópico? Tipo, acabei de me separar, eu quero me separar. O que eu faço? Tem mais alguma coisa que você acha que é importante para as mulheres e para os homens também que estiverem assistindo aqui saber? Ou você acha que para início já dá para começar? Eu acho que o primordial, e eu falo isso para todos os meus clientes, gente, façam terapia. Façam terapia porque, assim, é algo que vai te ajudar a processar tudo isso, vai te ajudar a tomar algumas decisões, vai te mostrar alguns caminhos que talvez você não esteja vendo. Aqui, por exemplo, no escritório é comum de ser de domingo, domingo e segunda-feira, lotar de cliente. Quero me separar, quero me separar. Briga no final de semana, aí chega na segunda-feira, procura advogado pra separar. Aí quando vai ver, não quer nem separar. Só tá ali, né, com algumas emoções não curadas ainda, né? Mas a melhor coisa a melhor coisa é essa, gente. Procurar realmente um terapeuta. Até antes, talvez, se você começou a pensar em se separar, já busca, já vai maturando isso. E se efetivamente se tem essa ideia da separação, é consultar o profissional. Porque ele vai conseguir te orientar, vai conseguir te dar o passo a passo, vai te trazer, às vezes, alguns caminhos que você não está enxergando. Exatamente. Vai traçar com você o caminho para você percorrer até chegar ao final do divórcio. E olha que eu falo aqui, viu? Eu já trabalhei pessoas que chegaram até mim, mulheres que queriam se separar, estavam ainda dentro da relação, e o pós-término mesmo, já acabou e como que faço? E é muito mais fácil você procurar terapia, você começar a trabalhar suas emoções, o seu emocional durante o processo. Já teve pessoas que dentro do processo de terapia desistiram de se separar e conseguiram reconstituir o casamento, como teve pessoas que conseguiram separar de verdade de uma forma mais tranquila, sem ter aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela abstinência após o término. Então, assim, o ideal é que eu pensei em me separar, vou fazer uma terapia, vou procurar uma advogada, vou conhecer o que eu tenho direito. Isso. Né? Antes de ir lá e acabou, vai embora, botar as coisas da pessoa para fora, jogar pela janela e fazer toda essa auê, porque aí depois a gente sabe como que funciona o emocional. A tendência é a pessoa voltar na relação e passar 3, 4 meses ela pedir a separação de novo. Porque ela ainda não está emocionalmente forte, né, daquilo, ela não tem certeza se ela quer efetivamente aquilo. Então é importante ter todo esse preparo. Quando começa, foi a live que eu falei ontem, quando começa a bater o processo da abstinência emocional, que é quando você chega em casa, você olha e você fala assim, não tem ninguém,
Tinha aquela pessoa para infernizar porque tinha deixado o chinelo ali jogado. Agora eu não tenho mais essa pessoa. E aí, quando começa a bater esse processo da abstinência, é onde a maioria das pessoas acabam reatando o relacionamento, voltando de alguma forma, por pior que seja o relacionamento. Só para não sentir o processo que é a transformação, que é o estado de estar dentro de um relacionamento, que é o processo transitório até você estar no processo solteiro. Então, É isso mesmo. Quem quiser fazer esse processo tem que saber o passo a passo. E conhecimento salva vocês, gente. Salva, Muito. salva. Eu trago bastante Eu isso vou para o pessoal do meu YouTube, né? Os conteúdos que a gente faz aqui pelo escritório. Live a gente não tem muito hábito de fazer, mas os Reels que a gente faz com dicas mais rápidas para o pessoal, o conhecimento é o único que te leva de um patamar para o outro. Porque numa dessa a pessoa vem, você não vai ter direito a nada. E você viu aí que sim, que a pessoa tem direito, ela vai falar assim, bom, não tenho direito a nada. Mas na verdade você sabe que tem, então você não entra em discussão, não entra em embate desnecessário com a pessoa. Você preserva o seu estado emocional. E é o que eu mais falo para as minhas pacientes. Eu falo assim, tira dele o direito de te manipular. Não é ele quem está me humilhando, é você que de alguma forma está se sentindo humilhada. Então vamos falar o seguinte, eu vou tirar seu filho, você vai perder a guarda. Você fala, tá bom. É isso porque mesmo. Você tem um conhecimento por trás, né? Você sabe ele vai que querer tirar a guarda? Pode até querer, mas até que chegue-se a esse fim, você sabe qual é o percurso que ele vai ter que passar, você sabe quais são as provas que ele vai ter que demonstrar, e você sabe que não é uma coisa que vai acontecer do dia para o outro. E eu te digo que de 100% que fala isso, 1% entra com ação. Exato, é muito mais para trabalhar o emocional. É para manipular, é sempre para manipular. Porque ele sabe da responsabilidade que vai cair no colo dele. Você acha mesmo que ele vai querer perder as noites de sono? Que ele vai querer perder as baladas do final de semana? Não vai. Então, é isso que eu falo. Essa manipulação de vou pegar a sua guarda é a que menos cola agora. Eu falo, gente, sai dessa. Aí não cola mais não. Que não vai. E tem uma outra questão também que as minhas pacientes trouxeram, que os homens eles não querem mais pegar as crianças de final de semana. Quer pegar durante a semana, e é a tal da guarda compartilhada que a gente estava falando aqui, para exatamente, tipo, eu vou levar ali para jantar, vou buscar na escola, fico com ele umas 3, 4 horinhas e ponto. Ou eu fico sábado à tarde, exatamente para não deixar a mulher ficar com as noites livres. Mas é aquela voltamos àquele mesmo ponto. Se eu regulamento uma visitação judicialmente, o juiz não vai autorizar uma coisa dessa. Porque da mesma forma em que o pai tem o direito de ter um final de semana livre, a mãe também tem. Então, jamais haverá homologação de acordo. Por isso a importância de sempre ter tudo homologado, de ter sempre tudo registrado no papel. Porque palavras o vento leva e o que está no papel não é modificado. E aí lá na frente, a pessoa que está sendo prejudicada, que foi prejudicada naquele acordo, inclusive pode rever aquele acordo. Porque a criança cresce, as fases dela vão se alterando. Então não é aquilo que vai ficar para sempre. Os valores também, né? Os valores de pensão também vão se alterando. Uma grande diferença do direito de família para demais áreas do direito é que as decisões que regulamentam a questão da pensão, que regulamenta a questão da visita, a questão da guarda, elas nunca transitam em julgado, elas sempre podem ser modificadas, ao contrário de uma ação, por exemplo, de danos morais por abandono afetivo. Essa ação, uma vez que foi sentenciado, o juiz bateu o martelo, acabou, não se discute mais sobre aquele mesmo fato. Agora, quando eu falo sobre alimentos, anualmente as despesas alimentares vão ser adequadas. Quando eu falo de visitação, quando eu falo de guarda, existem fatores que podem ocorrer daqui a 2, 3 anos que hoje a gente não tem como prever. Então são decisões judiciais que podem ser modificadas ao decorrer do tempo, justamente para evitar esse prejuízo, evitar esse problema para outra pessoa, para outra parte. Amei. E vamos trabalhar aqui. Traga umas perguntas para mim no direct. Vai no Instagram da Gisele também, coloca lá as dúvidas que vocês tiverem, para exatamente a gente poder trazer mais conteúdo que as dúvidas que vocês têm. Isso mesmo. Exatamente para a gente poder trazer. Essa questão da pensão é uma coisa muito delicada e, tipo, quase ninguém sabe. As pessoas têm aquela visão limitada que, separou, é 30% do salário do pai ou da mãe,
e a cada 15 dias ele tem que vir pegar a criança. E é muito maior que isso, né? Quando o homem vira e fala assim que vai fazer acontecer, ele tem que realmente fazer acontecer, porque não é tão fácil. Então, depois a gente vai fazer alguma coisa especial aí para vocês sobre isso. Mas eu quero agradecer a presença da Gisele. A gente já está aqui quase 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas quero agradecer, dizer que esse vídeo, tá? Ele vai ficar salvo no meu YouTube e no YouTube da Gisele. A gente vai subir eles para lá, provavelmente ainda essa semana. Mas aí eu quero que vocês curtam, comentem, para a gente poder trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Agradecer essa minha amiga linda pelo convite e dizer que a gente vai fazer mais coisas junto para ajudar essa mulherada aí a sair dessa situação. Vamos sim. Os nossos trabalhos se juntaram agora, porque são duas frentes de extrema importância para ajudar mesmo essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade. Eu falo, é uma vulnerabilidade financeira, é uma vulnerabilidade emocional, são muitos medos, são muitos receios, e elas precisam de ajuda, elas precisam de verdade. E esse trabalho que a gente passa a desenvolver agora, eu tenho certeza que vai abrir o caminho de muitas delas. Vão mostrar caminhos que antes elas não conheciam. E vai possibilitar delas agirem, delas tomarem essa decisão, tomarem a coragem de falar, isso não serve mais para mim, se espelharem em outras que já tomaram essa decisão e hoje vivem de uma forma muito melhor, mais satisfatória. E o mais importante, né? Saber que você vai ter um respaldo tanto de uma terapeuta, como de uma advogada, como da sua família. É compreender que você tem a opção de ter esses respaldos. Esse respaldo, essa rede de segurança, ela existe. Quebra esse mito que advogado é muito caro, que a terapia é muito caro. Gente, o que é mais caro? Você ficar aí 5, 10, 15 anos da sua vida, você dá a sua vida inteira para uma pessoa que te bate, que te humilha, que te manipula, simplesmente porque você não tem dinheiro para sair? Então, a gente consegue achar uma forma, né? Quando a gente olha para a solução. Então, se pergunta, a vida que você está tendo hoje, daqui a 1 ano, você quer continuar tendo a mesma vida? Se você quer ter a mesma vida, tudo bem, você ainda não teve seu momento. Por mais que a minha vida esteja maravilhosa, daqui a 1 ano eu quero estar 3 vezes melhor. E daqui a 2 eu quero estar 10. A gente está aqui para crescer, para evoluir. Não só como pessoa, né? Mas em todos os outros quesitos, profissional, financeiro, como mãe, como pai. Então eu espero que eu traga aqui um pouquinho para vocês de conhecimento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Isso mesmo, pessoal. Bom dia, boa tarde já para vocês. E mandem as perguntas, a gente vai respondendo. E mandem sugestões também de vídeos, se vocês quiserem mais lives dessa, com assuntos mais densos, né? Porque não tem como falar sobre isso e passar de uma forma superficial. Mas sempre nessa tentativa de trazer de uma forma mais clara possível, para que vocês entendam o que pode ser feito, quais são os direitos que assistem a vocês aí. Perfeito. Então, muito obrigada, minha amiga, pela oportunidade aqui, mais uma vez dividindo telinha com você. Serão muitas. Tem muitos projetos ainda pela frente. Então, tchau, tchau. Tchau, meu amor.